amigos, estamos começando aqui o nosso bate-bola, hoje, segunda-feira. Olha aí, final de semana aí foi bastante agitado, né? Tivemos aí surpresas, tivemos aí aquelas derrotas assim, difícil de engolir, né? Mas foi um final de semana bastante produtivo também para alguns times que estavam lá embaixo, né? Mas vamos começando aí o nosso bate-bola de hoje. Nós vamos falar aí dos jogos de sábado, né? De sábado nós tivemos aí Cruzeiro 2, Internacional 1. Vamos às coletivas aí do Leonardo Jardim e também do Roger Machado. Estamos felizes, não é? Estamos felizes porque os últimos dois jogos em casa não tinham corrido muito bem e a gente estava a dever. Na entrada do jogo eu disse aos nossos jogadores, eu disse, hoje em dia temos que correr por nós, mas também correr por estes 45 mil que estão aqui para nos apoiar, que mesmo com duas derrotas em casa, eles viram a nossa atitude, o nosso compromisso em respeitar a camisola. E por isso temos que hoje, de uma forma ou de outra, temos que conquistar os 3 pontos. E acabou por ser um jogo que acho que teve sempre o sinal mais do Cruzeiro, contra uma boa equipa. Conseguimos resolver um tabu mais porque esta época até temos conseguido resolver alguns tabus. De 9 anos que o Cruzeiro não ganhava ao Internacional. E pronto, acabamos com isso, também era importante, e estamos satisfeitos de somar mais 3 pontos. Mister, o Matheus Pereira foi o líder de duelo, ganho e de desarme, e faz um golaço daquele, 77 minutos jogados, 1 gol, 2 passos decisivos, 4 desarmes, 4 faltas sofridas, os números que certamente balizam o trabalho de vocês. Qual a importância de ter um camisa 10 dessa qualidade no elenco do Cruzeiro? Parabéns pela vitória. Assim, vocês sabem que eu não gosto de individualizar, mas com certeza que quer o Matheus, quer o Caio, a nossa dupla mais ofensiva, tem tido um rendimento extraordinário este ano, não só em termos de golos e de assistências, mas em termos de atitude, em termos de capacidade de pressão do adversário, em termos de recuperação. E eles vão à seleção por acaso, não é? Estão agora nos eleitos da pré-lista da seleção, não é por acaso, e eles dois têm feito um excelente campeonato e estão de parabéns. Jardim, eu sei que você não gosta de individualizar, mas no início da temporada, o Cruzeiro, principalmente ali no Campeonato Mineiro, tinha alguns jogadores que o torcedor ficava meio desconfiado. Por exemplo, o Caio Jorge, ele teve uma lesão muito grave, né, na patela, enfim, veio para o Cruzeiro, os torcedores ficaram naquela dúvida, vai render, não vai render, e hoje, com o gol de hoje, o Caio Jorge chegou ao seu 15º gol, em 21 jogos. No ano passado, os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Yuri Alberto do Corinthians e o Alejandro do Vitória, marcaram 15 gols, né, ao final do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê essa evolução? Como é que você vê essa confiança que o Caio Jorge e praticamente todos os outros aí do elenco do Cruzeiro foram conquistando aí dia após dia, depois de muita desconfiança por parte da imprensa, por parte da torcida? É assim, com certeza que eu quando cheguei aqui, vocês sabem disso, que eu estou a ser repetitivo, mas vocês sabem melhor do que ninguém. Eu disse que queria analisar o elenco e ver o que é que nós tínhamos para aquilo que era um modelo de jogo que eu acredito, não é? Um modelo com alguns jogadores específicos, porque às vezes, com certeza, existem jogadores que são bons jogadores, mas não se conseguem encaixar naquilo que é a minha ideia de futebol. Porque eu sou um treinador um pedacinho limitado, eu às vezes não consigo fazer mais e eu limito-me àquilo que eu sei fazer, porque há um ditado em Portugal que diz: quem faz o que sabe a mais não é obrigado, e eu tento fazer aquilo que eu sei,
E dentro desse modelo encontrei alguns jogadores com algumas características importantes. O Mateus já conhecia, porque já tínhamos trabalhado juntos. O Caio foi um avançado que eu descobri que podia fazer aquilo que é a chamada o ataque à profundidade. Quando a gente está com a linha mais baixa, ele tem sempre uma solução mais nas costas dos adversários. Os nossos pontas, um mais de criação, um mais de equilíbrio, os nossos volantes a tentar ser o primeiro impacto ali no meio, uma linha defensiva mais organizada, com alguma profundidade nos corredores, quer pela esquerda, quer pela direita, os nossos centrais a se complementarem um com o outro, com uma atitude defensiva também de louvar, porque a equipa progrediu bastante. Hoje acabamos de fazer um errozinho ali na pressão do corredor no lado direito e acabamos por sofrer um gol, mas normalmente somos uma equipa extremamente bem equilibrada. E todos estes jogadores que encontramos, eles evoluíram, porque eles encontraram-se num bom habitat. É tipo meter o peixe dentro do aquário. Se ele tiver um bom pH, se tiver um bom habitat, ele vai sobreviver. Se eles às vezes o pH não é o melhor, às vezes tem mais dificuldades. E é isso que eu aprendi da equipa. Mas com certeza que ainda existe 2 ou 3 jogadores dentro da equipa que às vezes têm menos tempo de jogo, ou que não é por falta de qualidade, porque todos eles têm qualidade. Quem joga no Cruzeiro, toda a gente tem qualidade. Toda a gente. Não acredito que um jogador que está no Cruzeiro que não tenha qualidade. Toda a gente tem qualidade, porque o clube, quando contratou os jogadores, eles já provaram noutros clubes anteriormente. Mas só que às vezes não se encaixam bem naquilo que é o perfil de jogo, e como eu já vos disse, dentro das minhas limitações, como técnico, às vezes é difícil fazer muito diferente daquilo que normalmente eu faço. Boa noite, Jardim. Rafael, Rádio Fã. Cruzeiro hoje teve 30 desarmes contra 10 do Internacional. Você não poupou jogadores pensando no clássico já pela Copa do Brasil no meio de semana, foi com força máxima. O Cruzeiro fazia um primeiro tempo que pressionava bastante, mas estava caindo na segunda etapa, né? E você não poupou hoje, foi com força máxima. Cruzeiro com 30 desarmes, um número muito grande nesse jogo. O que pensar para quarta-feira? O desgaste dessa equipe ou não? O Cruzeiro está inteiro para esse clássico da próxima semana. E o Gabigol também tem um perfil desse estilo de jogo seu aí, que você falou que tem que buscar, cada jogo é um jogo. O Gabigol também tem um canto para ele nesse time, um jeito de jogar também que encaixa ele nesse time? Em relação à primeira pergunta, nós damos sempre importância àquilo que é o próximo jogo. Temos 3 dias agora para preparar o próximo. Depois eu penso que o jogo que podemos gerir é o São Paulo. 2 dias só de recuperação depois do clássico. Vamos ter que ter algum cuidado em alguns jogadores e aí com certeza vamos ter que fazer algumas trocas. Em relação ao clássico, será um jogo que vai dar tempo para recuperar. Não sei se será com este 11, mas um 11 muito parecido com este, que possa haver só 1 ou 2 trocas dentro do 11. Em relação ao Gabriel, vocês sabem, e eu já disse isto tantas vezes, que o Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de louvar, e ele, nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não é? Eu não consigo encaixá-los muitas vezes os 3 jogadores ao mesmo tempo. E os 2 da frente, como vocês próprios reclamam, eles estão a fazer uma época extraordinária, não é? Está o Caio a fazer uma época extraordinária, como você referiu, o seu colega referiu, e o Mateus uma época extraordinária. E eu sei que às vezes os adeptos querem... mas você tem que arranjar um sistema. Mas atenção que eu sou só o Leonardo Jardim, não sou um gajo que consigo fazer magias, não é? Eu sempre que testei um sistema mais ofensivo contra os jogadores, perdi o equilíbrio da equipa, perdi a capacidade de pressionar, perdi os balanços e essas coisas todas, e perdemos jogos e temos uma média de 3 golos sofridos e um gol marcado. Mas eu sei disso que os adeptos não querem saber nada disso. Os adeptos querem ganhar e que os seus ídolos jogam. E eu, como treinador, às vezes, como eu já vos disse, a responsabilidade do Gabriel não jogar é do Caio e do Mateus, e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo.
Jardim, tudo certo? Boa noite para você, parabéns pela vitória. Desde a saída do Pesolano, o Cruzeiro não tinha um treinador com muita consistência. E o Pedro Júnior falou que quer você aqui durante muito tempo. E durante a semana também, Fabinho, que foi treinado por você no Mônaco, te elogiou bastante, disse que gosta muito de você, que acompanha o Cruzeiro. E hoje o time dele foi eliminado na Liga da Arábia lá. Você já conversou com ele para ele vir para o Cruzeiro? E qual que é o seu pensamento também para o futuro do Cruzeiro? Você continuar muito tempo com a camisa do Cruzeiro treinando o time? Muito obrigado. Bem, em relação ao Cruzeiro, primeira questão, quer o Pedro Júnior, quer o Pedrinho, eles sabem do meu compromisso com o clube e o meu compromisso com a família e com os cruzeirenses. Eu já disse que no Brasil não treino mais ninguém, sem ser o Cruzeiro, este já foi público, eu estou aqui a 200% e não estou a 100%, estou a 200%. Tenho ajudado dentro das minhas capacidades, não é? Porque há pessoas que têm muitas capacidades, eu sou limitado nas minhas capacidades, dentro das minhas capacidades, eu tenho ajudado o clube a tornar-se organizado e a médio prazo ser um clube com expressão e com consistência no Brasil. Não acontecer isto de 3 meses e depois decai e depois sobe e toda a gente fica revoltada, não. E é isto que eu estou a tentar ajudar, mas sempre dentro das minhas limitações, que eu já vos disse, e vocês sabem disso. Só faço aquilo que eu sei e que posso, mas estou 100%, ou não 100%, 200% com o Pedrinho. No dia que ele chatear comigo, não temos contrato, não temos nada, ele só tem de dizer, Leonardo, já não quero que tu estejas mais. No dia que eu te ver chateado também, não tenho contrato, é dizer, Pedrinho, grande abraço, e a gente ver-se por aí no mundo, e a gente tem esta relação, não é? Isso é uma relação diferente. O Pedrinho diz que nunca viu alguém fugir do contrato e dizer assim, não preciso do contrato. O contrato é o dia a dia. No dia que você estiver chateado, paga-me até o dia. No dia que eu estiver chateado, eu vou-me embora e nem pago mais um tostão. E é essa a relação, porque hoje em dia o futebol, para mim, graças a Deus, é a alegria que me dá. Não é? Esta emoção, como dizem os franceses, eu enjoy. Os ingleses, eu enjoy, eu aproveito o futebol, eu sei que não vou estar muitos anos no futebol, mas eu aproveito cada momento, a emoção, o dia do jogo, os treinos, essas coisas todas. Eu gosto do futebol e hoje em dia eu treino porque eu gosto. Eu vejo muita gente até, mas isto, mais dinheiro não há problema. Eu estava num campeonato que ganhava muito mais do que ganho do Brasil. Eu estou aqui porque gosto, eu estou aqui porque eu gosto de acordar, vir para o treino, treinar, organizar as coisas, vir para os jogos, ver estes 45 mil ali a bater palmas, a pedir a substituição A, a substituição B, ir no FEI, todos contentes ali, para termos palmas e toda a gente, as famílias vão para casa, os pais vão se dar bem com os filhos, com os primos, com os tios e este que eu gosto. Esta alegria do futebol. Por isso, tudo o que seja fora deste, meus amigos, não tem importância, vocês sabem o que eu penso de futebol. Então, como comandante confiante no meu trabalho, eu vou sentir sempre confiante e capaz de reverter resultados adversos, né? Não é a primeira vez, não será a última na minha carreira, né, que você se depara com esses momentos. Né? Quanto à apatia, e qual foi a outra palavra que tu usou? Faz força. Não, nós enfrentamos dificuldades. Apatia eu não diria. Dificuldades sim. Muitas delas de cunho coletivo, outras de cunho individual. Né? Que nos faz, né, acho que pela 20ª vez na temporada, sair atrás do placar. E quando sai atrás do placar, é muito mais difícil de reverter. Né? Penso que foi um jogo relativamente equilibrado, com poucas chances, né? E que a gente saiu com um placar de 1-1 ainda no primeiro tempo, mas novamente na volta para o segundo a gente tomou um gol muito cedo, né? Com o que faz com o treinador tem que se abrir, lançar a mão do banco, criar alternativas que vão dando espaço para o adversário, que tem um contra-ataque rápido, de usar os espaços das costas. Né? Com relação à tua pergunta da minha permanência e capacidade, eu sempre me sinto capaz, né, de reverter. Né? Eu não desisto das minhas empreitadas tão cedo, mas claro que o trabalho está sempre constantemente sendo avaliado. São muitos jogos e que a gente não rende bem e não vence, mas eu penso que os atletas ainda acreditam no meu trabalho, e a gente pode juntos reverter isso. Né? Mas, como eu disse na coletiva anterior, esse cargo não é meu, né? Eu estou treinador internacional. Boa noite, Roger. Tudo bem? Tim Langendorf, Rádio Grenal. Um momento do ano passado, quando o Wesley estava muito bem, ele referiu-se a ti dizendo
tu era o primeiro treinador da carreira dele que não dizia só o que ele tinha que fazer, mas mostrava como ele deveria fazer. Isso, hoje a gente vê ele e muitos outros jogadores numa fase técnica complicada. Isso é um pouco do reflexo de tu não tá conseguindo fazer isso com eles também como fazia antes? Ou é mais de talvez os jogadores não estarem absorvendo tão bem esse tipo de trabalho que tu fazia com eles? Eu penso que as tarefas e as divisões de responsabilidade elas são divididas, né? Porém, a mim cabe o 100% da responsabilidade do que vai a campo. Né? Tudo que a gente fez no ano passado segue fazendo, né? Com diferenças, agregando valor, trabalhando situações diferentes, mostrando questões diferentes, muitas delas que os atletas fizeram bem e precisam voltar a fazer, né? A insegurança dos maus momentos faz com que o atleta perca a espontaneidade, né? Perca a confiança no seu jogo e, por consequência, no jogo afeta o jogo coletivo. Né? Então, o que o Wesley disse ano passado, eu tenho certeza que segue valendo ainda. Porém, o mau momento faz com que a gente duvide, né, do que foi feito. Roger, Jairo Vink, do canal do Baldaço. Eu quero tirar o gauchão, não por demérito, o gauchão é um mérito teu de ter conquistado, mas dos números eu quero tirar o gauchão, até pela qualidade das equipes. Até a parada da Copa do Mundo, muito se falava, várias vezes até tu colocaste, que tinha que chegar a parada que a sequência era muito longa, estava muito pesada a sequência. Nessa sequência até a parada do Mundial de Clubes, o teu time conseguiu 46,6% de aproveitamento. Após o Mundial de Clubes, férias, 15 dias, trabalho, 15 dias, o Internacional tem 38,2% de aproveitamento. Como continuar acreditando no trabalho, Roger? Porque eu acredito no meu trabalho. Né? Você desiste da sua profissão só porque passa por um mau momento? Não, é a mesma coisa. Roger, Douglas Demoliner, voz do Gigante. Roger, a gente percebeu hoje, de novo, alguns jogadores abaixo. E eu queria entender como ainda se justifica a titularidade deles a partir da tua escolha. Por exemplo, o Wesley é um jogador que foi abaixo. Hoje, de novo, o Richard foi o titular e a gente espera muito as oportunidades para o Luiz Otávio, por exemplo, que é um jogador que, ao meu ver, entrou bem nessa partida contra a equipe do Cruzeiro. Então, por que seguir insistindo em alguns jogadores que estão mal, sendo que tu já falaste muitas vezes que tem determinados momentos que tem que preservar o jogador? Claro. E, né, como tu justifica a titularidade desses nomes? As opções para o momento. Né? As opções do ataque eu tenho rodado todas. Né? E desde o ano passado, hoje o Tabata fez um grande jogo. Né? Mas desde o ano passado essa posição vem alternando. A ponta direita... já jogaram vários e nenhum se firmou como titular absoluto. A ponta esquerda, o Wesley, né, foi titular durante o ano. O Carboneiro assumiu a titularidade. O Wesley foi para a direita. O Carboneiro teve problemas de lesões que está voltando agora. Né, das opções que a gente tinha à disposição, né, ainda se mostrou a mais eficiente, né, para que a gente conseguir passar por esse momento. Né, e não tem dado a resposta, né, da forma e dos números com gols do ano passado, mas ainda segue sendo um atacante contundente, né, mas que também vive de gols, né? O nosso ataque, né, deixou de produzir o que produziu ano passado, e isso é o reflexo, né, da gente ter poucas oportunidades de gol, e quando o adversário, quando você devolve a bola para o adversário nessas vezes que você não trata bem da bola, né, você é penalizado saindo atrás do placar. O Luiz, sem dúvida nenhuma, é uma grande promessa do clube, né? Mas assim como o Ricardo, né, que já não marca 3 jogos e daqui a pouco vocês também vão estar questionando por que está de titular, né? Eu tenho que ter paciência. Né? Eu quero cuidar, como eu disse, do Luiz como atleta para agora e para frente. Né? Porque eu tenho certeza que se o Ricardo deixar de fazer gol no próximo jogo, né, você vai estar me questionando também por que ele está no time ainda. Roger. Não vai? Então se ele ficar. Né? Os outros dois estão bem abaixo, né? O outro vai procurar o Raikkonen, talvez. Né? Vai pedir o Raikkonen. Né? Roger, boa noite. Nani Kemel, da Rádio Inferno. Eu vou insistir um pouquinho nessa questão do Luiz Otávio, porque eu gostaria de entender melhor o que o Richard te entrega, que o Luiz Otávio não te entrega, e também em relação ao próprio Ronaldo. Né? O Luiz Otávio era quem vinha entrando após o Super Mundial. No jogo decisivo, quem entrou foi o Ronaldo.
E agora quem está entrando é o Richard. E vou fazer mais uma, já que é um complemento da do colega. Você fala muito sobre estar no cargo, né? Sobre o cargo não ter seu. Já existiu uma conversa interna sobre uma possível demissão, possível desligamento? Obrigada. Eu não preciso te responder isso, né? De conversas internas. Conversas internas são internas, né? Sei que vocês têm as fontes de vocês e às vezes conseguem saber as internas, né? Busque uma fonte, talvez, que possa te responder essa pergunta. Eu não te responderei. Com relação ao Luiz, volto a frisar, né? Para o jogo de hoje, eu escolhi o Richard, né? Porque eu queria ter uma saída de trás, né, que pensava que o Richard podia me dar. Né? Se eu escolhesse o Luiz, eu teria a força do Luiz, né, o vigor dele. E a partida foi, como o Cruzeiro tem uma pressão muito forte, né, escolhendo o Richard, a ideia que se tinha é que eu controlasse mais a bola a partir da minha primeira fase de construção e que eu conseguisse driblar essa pressão do Cruzeiro, que ela é muito forte, né, e abre o placar com muitas vezes no primeiro tempo de jogo. No segundo tempo, quando eu precisei de mais força no meio campo, eu coloquei o Luiz. E ele entregou exatamente o que a sua função faz. Então, novamente, eu gosto muito dos meninos, alguns deles não estão prontos, e recebe minutos assim que a necessidade urge, que as oportunidades aparecem para que eles tenham uma construção de uma carreira sólida. Essa é a minha responsabilidade. Eu entendo o anseio do torcedor e das dúvidas que vocês colocam nas escolhas que eu faço, mas essas são as minhas escolhas, de cargo de treinador. Roger, Alisson do portal Esporte News Mundo. Roger, você vem de uma eliminação na Libertadores e também na Copa do Brasil. Como fazer para recuperar a autoestima dos jogadores e a confiança no seu trabalho? E também quais são as pretensões do Inter para o Campeonato Brasileiro? Eu não tenho a pretensão de que vocês recuperem a minha confiança do meu trabalho. Eu tenho a pretensão que os atletas recuperem a confiança em si, no que os resultados apareçam, e os resultados vai devolver a confiança de vocês para o meu trabalho, Porque, infelizmente, o trabalho do treinador ele é avaliado em função do perder ou ganhar. A confiança no trabalho interno ela existe, a confiança dos atletas no trabalho ela existe, e o segmento do trabalho, ele depende, infelizmente, dos resultados, Mas como eu disse, enquanto aqui estou, como treinador do Internacional, sempre vou acreditar que a gente pode reverter, esse quadro, e voltar a atuar bem. O Leonardo Jardim falando aí que é difícil encaixar aí o Gabigol, Que coisa, hein? Jogador bom desse aí fica no banco, pelo amor de Deus, Tem que achar um jeito de colocar ele para jogar, E o Roger Machado pressionado lá no Internacional, Bom, mas o Bragantino, enfrentou aí o Fluminense e venceu por 4-2. E aí, meu amigo? Complicou aí, o Renato Gaúcho falou que o time estava desconcentrado, que entrou assim, tipo, já ganhou, Então vamos aí às coletivas aí do Fernando Seabra e também do Renato Gaúcho. É um processo que exige lealdade e coragem, Porque numa situação difícil dessa, quando você está numa crise de resultado, como você bem falou, nem sempre de desempenho, Em alguns jogos a gente teve realmente um desempenho abaixo do adversário ou abaixo do que a gente pode produzir, mas isso não foi a tônica em todos esses jogos que a gente teve os resultados negativos. Mas é preciso ter a coragem de assumir as responsabilidades por aquilo que precisa melhorar. Isso precisa ser identificado, isso precisa ser compartilhado dentro do trabalho da comissão, dentro do trabalho do grupo e atacar com ações, E poder atacar com ações. E quando a gente pode treinar, e essa semana foram 3 treinos, assim, mais aquisitivos, e os pontos que a gente vinha sofrendo mais, invasão da área do adversário, usar muito pouco os movimentos e as bolas de canal, por exemplo,
o nosso controle de profundidade em algumas situações de bola longa ou bolas diagonais, usar mais o fundo de campo, quer dizer, em alguns momentos, em alguns jogos a gente usou bem, mas estava inconsistente. Então a gente conseguiu, dentro de tudo, porque o futebol tem muitas coisas, os pontos que seriam cruciais para que a gente pudesse ter uma resposta, né, de consistência defensiva e de voltar a produzir ofensivamente. E acho que, assim como eu falei para os jogadores, né, você assumir responsabilidade por aquilo que precisa ser melhorado, ter a humildade de se mobilizar e trabalhar aquilo, né, e colocar isso como um plano de ação, isso exige um ambiente de lealdade, né? E eu acho que esse é o ambiente que a gente tem construído. Quer dizer, você vê uma sequência longa, né, sem vitórias, né, até com, na verdade, um empate e uma sequência longa de derrotas, né? Quer dizer, no futebol brasileiro, como que isso seria possível se manter um trabalho nessa situação? O trabalho se manteve por causa da lealdade dos atletas, do grupo, da coerência da gestão, né, de entender os momentos, as adversidades e as dificuldades que a gente vinha passando de forma sobreposta e que estavam prejudicando o nosso jogo. E, ao mesmo tempo, as soluções que a gente buscou foram soluções em cima de trazer uma resposta positiva e proativa dentro de campo, né? De não diminuir o seu jogo para jogar na segurança, para especular, para jogar no erro do adversário. Não, nós vamos jogar para construir. Nós vamos jogar, vamos buscar uma reação sendo proativos, sendo criativos. Claro, nós estamos enfrentando grandes equipes, né? A qualidade da equipe do Fluminense é enorme, né? Você vê o nível dos jogadores, o nível do trabalho, aquilo que tem o retrospecto recente dentro do brasileiro, que foi o Mundial. Mas o grande desafio numa situação dessa além desse funcionamento do grupo, de lidar com a situação adversa com esses valores, e eu me sinto um privilegiado de hoje trabalhar com um grupo que funciona dessa forma e que está se construindo dessa forma, e numa instituição que também tem essa coragem, tá certo? Porque muitas vezes é muito mais fácil eximir de qualquer responsabilidade e optar por um caminho diferente, né? Então, até o próprio treinador, numa situação dessa, às vezes a própria saída pode ser um caminho mais fácil, tá certo? Mas de forma alguma, né? Então, acho que isso mostra os valores que estão norteando o dia a dia desse trabalho e desse grupo. Mas só isso não basta, quer dizer, tem que ter a questão do futebol, né? De buscar realmente embasar uma recuperação e um desempenho que possa trazer vitória, melhorando a qualidade de jogo. E para isso é preciso ter coragem para jogar também, né? Então nós buscamos investir e estressar muito esse ponto, e eu acho que não tem outro caminho. E estão todos de parabéns, porque diante de uma sequência dessa, não é fácil manter a integridade da sua mentalidade. E acho que nós conseguimos manter a integridade da nossa mentalidade, né? Primeiro tempo contra o Ceará, entendo que foi um jogo que a gente se encolheu um pouco, que a gente talvez não tenha conseguido se comportar dessa maneira, mas a resposta já veio no segundo tempo. A gente não conseguiu fazer o gol, mas a gente já deu essa resposta. E a gente, a partir, né, dali, deu sequência na semana de trabalho e trouxe para dentro de campo hoje. Lili Nascimento, da ESPN. Queria que você falasse sobre o resultado, né? O Fluminense vinha de uma sequência de 7 jogos sem perder, contando as outras competições. Tem essa derrota na tarde de hoje, e se pudesse explicar mais sobre os inícios, né, do primeiro e segundo tempo, levando gols logo no início do jogo, que acredito que atrapalhe um pouco enfim, o que foi planejado para o restante dos minutos. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, quanto a essa última parte da tua pergunta, antes de a gente entrar em campo, eu reuni o grupo e falei novamente para eles: olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá
E, infelizmente, vai acontecer o pior. Estou avisando vocês para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. Aconteceu. No intervalo do jogo, eu falei a mesma coisa. Entre ligados, entre focados, entre concentrados no trabalho de vocês, a gente voltou para o jogo com esse gol. Senão a coisa vai acontecer de novo. E, infelizmente, a coisa aconteceu de novo. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. E, infelizmente, nós não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos 2 gols com 4 minutos, se não me engano, logo no início do jogo. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo, né? Aí no segundo tempo a gente tem que abrir o time, tem que se expor, tem que dar espaço para o adversário. E aí aconteceu o que aconteceu. Mesmo assim conseguimos fazer o segundo gol. E no momento que a gente estava crescendo na partida, que eu ia fazer mais algumas substituições, colocar ainda mais o time para frente, aí infelizmente num lance de total infelicidade o Guga escorregou e nós tomamos o 4º gol. Depois ficou um jogo aberto, eles tiveram alguma chance, nós tivemos outra chance. Enfim, é um jogo para a gente aprender bastante, tirar de lição, tirar como exemplo e guardar na memória. Então esse é o meu tema com o meu grupo para os próximos jogos, apesar que eu alerto eles sempre sobre isso. Mas, mais do que nunca, infelizmente, nós tivemos os exemplos hoje, falhamos bastante, tomamos 4 gols, pagamos pelos nossos próprios erros, não tirando os méritos do Bragantino, mas, infelizmente, nós facilitamos muito a vida deles. E perdemos um jogo que a gente poderia ser aqui com um resultado melhor. Essa é a minha análise do jogo, eu respeito qualquer outra opinião. Agora vem uma outra opinião, se você me permite. 2-1 para o Bragantino, o último lance do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti. Então muita gente pode falar, foi pênalti, não foi pênalti. Bom, o que eu tenho para falar desse lance, o Rodrigo, diretor de arbitragem da CBF, o Périx é a pessoa encarregada de cuidar do VAR. A CBF sabe que eu sou um cara que defendo a arbitragem, dou moral para a arbitragem, mas tem horas que eu também tenho que falar. Uma pessoa, no caso, a pessoa do VAR, não é só no nosso jogo, isso é para o bem do futebol brasileiro. Não é só no nosso jogo que aconteceu hoje. Não pode, de maneira alguma, não pode. E nós temos exemplos disso no Brasil, inclusive. Não pode uma pessoa só tomar uma decisão. O que eu quero falar com isso? O VAR apita o jogo. Eu venho falando isso há 10 anos. O VAR apita o jogo. O VAR não pode apitar o jogo sozinho. Uma pessoa do VAR não pode decidir o que é certo e o que é errado dentro do campo. O árbitro é o dono do jogo. E muitos árbitros falam, eu que mando o jogo. Ele está certo, ele que manda o jogo. Então, mais uma vez, eu vou dar um conselho para as pessoas da CBF. Manda o VAR quando ele tiver numa indecisão, e uma indecisão ele tinha hoje, pode ter certeza, porque aquilo é pênalti, porque no momento que o Facundo tenta dar o chapéu, tenta dar o drible nele, ele está com o braço aberto. Quando a bola pega no braço dele, ele joga o braço para trás. Bom, para quem jogou futebol, é tapar os olhos e ver que foi pênalti. Mas aí tem pessoas no VAR que nunca jogaram futebol. Tem pessoas no VAR que acham que é aquilo e decidem. E um lance desse, que é pênalti e não é dado, não estou falando que a gente iria fazer o gol no pênalti, mas nós teríamos grande possibilidade de acabar o primeiro tempo com o jogo empatado. Então, o que eu quero falar para a CBF? Eu falo isso há 10 anos. Um lance desse, o VAR não pode decidir sozinho. Ele tem que chamar o árbitro. Ele tem que ter a segunda opinião. Não é porque o VAR chama o árbitro que o árbitro vai mudar de opinião, porque muitas vezes o árbitro não está vendo o lance direito. O VAR está aí para isso. Chama o árbitro, converse, troque ideias. Olha, eu acho isso, o que você acha? São 2 pessoas, no mínimo, que tomam uma decisão. Porque uma decisão de uma jogada errada, como essa, um pênalti não dado, pode botar um time para a segunda divisão, pode dar um título para um clube, pode tirar uma vaga da Libertadores, enfim, pode acontecer 1 milhão de coisas. Não pode uma pessoa tomar uma decisão, porque ela vai prejudicar A, B ou C. Tem que acabar com esse negócio do VAR apitar o jogo.
Eu não sou contra o VAR, pelo contrário, sou totalmente a favor do VAR. Se tem a máquina tem que ser usada para o bem. Agora, não pode uma pessoa achar, não foi pênalti. Ou foi pênalti. Faz o seguinte, chama o árbitro nesses lances, chama o árbitro, discute com o árbitro, conversa com o árbitro. Não é porque ele chamou o árbitro que o árbitro tem que mudar a opinião dele. Então tem que acabar com isso no Brasil. Há 10 anos, 8 anos, como eu falando que o VAR tem que parar de apitar o jogo sozinho. Tem que parar. E a gente está vendo os erros infantis que o VAR tem cometido no jogo. Não é só no jogo do Fluminense, não. Em vários jogos eu vejo. Por quê? Porque uma pessoa só toma a decisão. E no momento que uma pessoa só no Brasil toma a decisão, bom, a gente vê o que acontece, né? A gente tem visto. Eu acho que realmente aí o Fernando Seabra deu um nó aí no Renato Gaúcho, né? Mas futebol é 11 contra 11. E ali só tem 3 resultados: vitória, empate e derrota. E não foi legal aí para o Fluminense, né? Tivemos também no sábado aí Grêmio e o Ceará. Jogo ficou 0-0. Eita, complicação aí, né? Vamos lá com as coletivas aí do Mano Menezes e também do Léo Condé. Mano, boa noite. À sua direita. Primeiro quero uma avaliação sua da partida. O Grêmio tentou muito, mas foi ineficiente nas ações ofensivas. Teve um milagre do Volpi que garantiu o empate. E por que o Grêmio chuta pouco no gol adversário? Bom, boa noite a todos. Eu acho que a gente pode fazer qualquer análise para o lado que a gente quiser, né? Mas começar por um milagre do Volpi que salvou o resultado do jogo não é honesto. O Grêmio teve 3 chances, 4 chances, 5 chances bem claras também para fazer o gol. Então, o que manteve o 0-0 não foi a defesa do Volpi. O que manteve o 0-0 foi que também não fizemos e não aproveitamos as oportunidades que tivemos, uma delas quase sem goleiro, no segundo tempo, né? Então, acho que o Grêmio faz, depois do jogo que fizemos aqui diante do Sport, que saímos todos muito tristes com aquilo que entregamos como time, faz um jogo muito melhor como equipe. Esse é o ponto de partida que acredito que a análise do jogo deve caminhar. Essa é a análise que nós vamos levar como essência dela. E foi o que eu disse aos jogadores agora no fechamento. Quando saímos daqui do jogo anterior, não saímos com nada. Hoje, saímos com um jogo de futebol bem jogado, com algumas limitações que ainda temos, mas sabemos aonde as temos e como vamos trabalhar para resolvê-las. Esse é o indicativo do jogo. E é nessa direção que vamos caminhar. Penso que tivemos aí uma posse de bola bem significativa contra um adversário que tem imposto dificuldade contra todo mundo. Se você pegar os últimos 10 jogos do Ceará, você não tem um jogo ruim. Então, né, sabíamos que o jogo ia ser um jogo que nos traria alguma dificuldade, e a nossa dificuldade, na minha visão e na nossa avaliação, está em ter 60% da nossa posse, que foi extremamente superior dentro do campo do adversário, e não traduzir isso em gol. Aí sim. Por que não traduzimos em gol? Porque nos faltou uma qualidade de jogo, de futebol, melhor, contra um adversário que defende bem, que teve bem postado, que esperou, que baixou as linhas. A gente, em determinados momentos, fez a escolha aquela mais simples de sempre, que é cruzar na área. Cruzar na área sem qualidade contra um goleiro que é extremamente competente na saída de gol sempre, né, reduz as tuas possibilidades de fazer gol. Então, com esse volume, com chegar tantas vezes lá no último terço, nós temos que fazer melhor como equipe.
E é isso que precisamos resolver, na minha opinião, para vencer jogos justos como esse, justo no sentido de grau de dificuldade, porque todas as equipes vencem assim jogos difíceis, como foi o jogo que enfrentamos hoje e que tivemos mais domínio, mais possibilidade de fazê-lo. Boa noite, professor. Para além da análise, né, de um empate, o Ceará conseguiu, somando o primeiro turno também, 4 pontos diante desse adversário, que sempre é muito cotado para brigar ali nas cabeças, né? Qual é a análise que você faz desse jogo de hoje, de um Ceará que soube se postar muito bem ali, mas que também não criou tanto assim? Queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação da sua equipe nessa partida de hoje. Bom, boa noite, Raíssa. Realmente um ponto importante, né, para ser comemorado. Jogar contra o Grêmio em qualquer situação é difícil, né, principalmente jogando no campo deles, né, com o clima, temperatura um pouco diferente do que a gente está habituado. E a equipe teve um pouco de dificuldade ali no início do jogo, de adaptação ao gramado, ao clima, mas depois dos 15, 20 minutos a gente foi se assentando dentro da partida. Eles tiveram um volume maior no início, né? Mas depois nós conseguimos equilibrar o jogo, né? A grande verdade foi o primeiro tempo ali um pouco truncado, né? Mas eles tiveram 2 chances de gols, uma boa intervenção do Bruno, a bola na trave. Nós tivemos uma boa chance ali com o Pedro Raul, que poderia também ter originado em gol. Então, assim, de chance clara de gols, foram essas. Nós tivemos ali um chute com o Ailon, com o Lourenço, eles também tiveram um outro chute de fora da área, mas terminou o primeiro tempo um pouco mais equilibrado, digamos assim. Fizemos alguns ajustes, algumas observações no intervalo. Eu acho que a gente voltou para o segundo tempo já com a partida mais sob nosso controle, eles com um pouco mais de posse de bola, mas a gente conseguindo controlar bem. Mas realmente foi um jogo de poucas chances. Depois eles tiveram uma dúvida, uma segunda bola ali, ficou uma dúvida entre o William e o Paulo Baia, acabou que sobrou para o jogador deles uma condição de fazer o gol, assim como nós também tivemos uma chance muito boa com o Galeano, né, uma jogada de falta ali, uma boa intervenção do goleiro, do Volpi. E depois nós tivemos uns 2 ou 3 contra-ataques no final que a gente poderia ter feito gol, mas de um modo geral acho que foi um placar justo pelo equilíbrio da partida e a gente leva um ponto importante, haja vista que a gente teve um jogo muito desgastante no meio da semana e decisivo, e o Grêmio teve a semana inteira, a semana aberta para trabalhar. Então acho que a equipe não fez uma partida brilhante, mas também fez um jogo consistente, e isso foi determinante para que a gente conseguisse levar esse empate para casa. O boletim médico, né, que foi divulgado, falava sobre essa lesão, né, do Matheus Bahia. Queria que você explicasse um pouquinho como é que foi. Deu para perceber, ele estava ali na beira do campo quando o time estava aquecendo, né, um pouquinho mais triste, talvez. Qual a gravidade disso, se isso preocupa? E se o motivo que te fez optar hoje pelo Rafael Ramos, o improvisado ali na esquerda também, né, e não o Nicolas? Bom, o Matheus, ele, desde o jogo do Palmeiras, né, ele sentiu o joelho e depois aí ficou tratando e retornou aos treinamentos. Estava, a princípio, conseguindo fazer tudo. Ele não foi para o jogo do Bahia em razão das questões contratuais. E veio, fez um treino lá em Salvador, ok. E infelizmente ontem ele escorregou e bateu com o mesmo joelho no chão, e acabou que voltou a sentir um pouco. A gente acredita, pelo que o departamento médico passou, que não seja nada grave, né? Talvez ele tenha condições de já ficar em condições de jogo para sábado com o Juventude. A opção pelo Rafael, o Nicolas fez um jogo ok contra o Bragantino, fez uma partida bem estruturada e equilibrada, mas a gente contra o Bahia tinha talvez o principal jogador deles de ataque, com o Pulga fora, que era o Ademir, e ele canhoto vindo por dentro. No primeiro jogo lá em Salvador, o Rafael fez essa função e fez muito bem, por isso que eu fiz a opção pelo Rafael. Infelizmente ele, no decorrer do jogo, ele sentiu uma cãibra. O Nicolas entrou, foi razoavelmente bem, felizmente, né, participou do lance do gol,
está sendo crucificado. O futebol brasileiro, infelizmente, tem dessas coisas. Mas hoje, o Grêmio também, dentro do que a gente estudou do Grêmio, ele tinha esse atacante, né? O lado forte deles ali de ataque pelo lado direito deles e esquerdo nosso. Como o Rafael tem uma característica maior de marcação, eu fiz a opção do Rafael fazer essa função novamente. Mas quando a gente tiver a necessidade de precisar do Nicolas, com certeza ele vai jogar. Professor, hoje você promoveu a estreia, né, do Rodriguinho. Aos poucos, a gente falava ali no pré-jogo também sobre dar minutagem a esses atletas. E durante o jogo também, né, eu queria que você fizesse a análise dos poucos minutos que o Rodriguinho jogou, mas durante o jogo, a bola rolando, saiu a notícia, e eu pude confirmar também com o presidente João Paulo, sobre a chegada do Luca, que vem do Internacional, um centroavante também aí. O que é que você pode dizer, falar sobre esse atleta que chega para compor o elenco alvinegro? Bom, o Rodriguinho, né, teve a possibilidade, pouco tempo, mas, né, já mostrou que é um jogador que tem uma capacidade boa de último terço, né, é um jogador que tem uma lucidez boa, tanto de finalização, de cruzamento, de drible. Eu acho que é um jogador que vai nos ajudar, característica um pouco diferente do Paulo Baia, que chegou agora também, que já é um jogador mais de força, de potência, chute. Então é bom a gente ter jogadores com características diferentes, né? O Luca é um jogador que já foi formado pelo clube, centroavante, né? Uma posição onde hoje nós temos o Pedro, nós temos o Guilherme, né? O próprio PH também pode fazer essa função, e ele chega para agregar, o dia a dia vai mostrar, e a gente vai tentar fazer a melhor escolha para os jogos em prol do Ceará. Professor, para encerrar agora, o Ceará só tem o Campeonato Brasileiro aí pela frente, né? E hoje chega aos 26 pontos, brigando ali nessa parte de cima da tabela, né? Para se manter nessa primeira página da tabela. Qual a avaliação que você faz, né, desse início de retorno, que ainda é muito preliminar, mas já projetando também a semana que volta a ter um confronto importante dentro de casa, né, contra o Juventude? É manter essa pegada de ponto a ponto? A expectativa é essa. Realmente a gente conseguiu repetir a mesma pontuação que a gente conseguiu nesses 2 jogos no primeiro turno, muito importante, né, você largar entre os primeiros. Claro que a gente tem os objetivos que já todos sabem de manutenção, mas claro que se a gente conseguir manter esse nível de atuação e de competitividade que a equipe vem demonstrando ao longo da competição, a gente pode sim galgar passos maiores. Mas agora é o foco total no Campeonato Brasileiro, 18 rodadas pela frente, 9 jogos em casa, 9 jogos fora, e a gente espera fazer bem o dever de casa e, quem sabe, buscar pontos fora também, como a gente conseguiu contra o Cruzeiro, como conseguimos hoje, para que a gente possa terminar no bloco de cima do campeonato. Pois é complicado, né? Porque um time luta para vencer aí, ter 3 pontos aí. E aí, no 0-0, um pontinho para cada lado, eu acho que ficou de bom tamanho aí, viu? Pelo futebol apresentado, né? Mas no sábado tivemos aí também, pela Série B, tivemos Coritiba 0, Remo 0, Goiás 1, o América Mineiro 0, CRB 0 e o Atlético Paranaense 1. Pela Série C, tivemos aí o Ituano 2 e o Ipiranga 1, o Caxias 0, Brusque 1, Figueirense 1 e o Floresta 0. Pela Série D, tivemos aí Aparecidense 0, Goiatuba 2, Inter de Limeira 0 e o Rio Branco do Espírito Santo 0, Barra 1, o Ceilândia 0, Ceilândia eliminada aí com esse resultado, e o Asa 0, e o Manauara também 0, Misto 0 e o Cianorte 2. Então foram os jogos aí de sábado. E ontem, domingão, todo mundo aí, né, de boa, tivemos aí muitos jogos importantes. Vamos começar aí com o Vasco da Gama e o Corinthians. E o Dorival Júnior venceu aí fora de casa, né? E o Fernando Diniz falando que realmente aí o time mereceu as vaias, né? Vamos lá, as coletivas aí do
do Fernando Diniz e também do Dorival Júnior. Primeiramente, boa noite. Eu vou responder pelo final. Faz a pergunta de novo, que eu não entendi. A avaliação do jogo e a avaliação dos jogadores improvisados, né? O Nuno como volante, o GB também como meia. Os detalhes. Mas você falou para... Entendi. Então, vou começar pela segunda, questão da improvisação. Né? Questão da improvisação, o Nuno, ele jogou algumas partidas de ponta, mas o Nuno não tem característica de ponta. Como o Garré não tem característica de ponta. São jogadores que jogam muito mais por dentro do que pela ponta. Não são jogadores de velocidade, não são jogadores de drible, não são jogadores rápidos, são jogadores que têm uma boa condição técnica e têm um jogo de aproximação. Pelo menos assim que eu enxergo o Nuno, ele pode jogar de ponta, mas vindo jogar por dentro, como ele tem feito comigo constantemente. Em algumas situações ele fica na ponta aberto. Mas ele joga, como ele jogou contra o Santos, meio de falso 9, jogando perto da bola. Então, eu não acho que foi uma improvisação. Eu acho que o Nuno ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10, ele pode jogar aberto, mas o jeito dele jogar não modifica. E a gente precisava ganhar o jogo, empatar e ganhar o jogo. Então, a gente empatou o jogo com essa mudança. O Nuno de 8 passou a render mais do que ele estava jogando no começo do jogo, mas ficou mais participativo. E o Cauã Barros é um jogador que joga mais de 5 do que de 8, depois ele entrou no lugar do Jair. Então, se a gente quer ganhar o jogo, a modificação ela tem total justificativa. Então, não é questão de só improvisação. Talvez se ele não fizesse, se tivesse colocado o Cauã, a tua pergunta ia ser, mas você precisava empatar o jogo e virar, e você bota um volante com característica defensiva para tentar. Provavelmente seria isso. Então, toda hora falando com vocês, eu não vou fugir das responsabilidades do jogo, muito pelo contrário. Fazendo uma avaliação do jogo, eu vou fazer um recorte um pouco maior. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite, e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as duas partidas que a gente fez, que foram as duas piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida, em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, contra o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer, e hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias. Diniz, boa noite, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Diniz, nos últimos 15 jogos, o Vasco só não tomou gols, né? Em 3, diante da equipe do Melgar em São Januário, CSA em Maceió e diante da equipe do Santos no Morumbi. O sistema defensivo do Vasco, eu acho que vem falhando muito. E nesses dois últimos jogos, a dificuldade de não ter o PH na lateral direita, isso atrapalhou muito o sistema defensivo? Boa noite. Não acho que foi porque o PH não jogou. Como você mesmo disse, a gente tomou gol nos outros jogos com o PH jogando. Então não foi isso. O sistema defensivo é o sistema defensivo. Jogar de que a gente joga com a linha mais alta, o sistema defensivo começa lá na frente, com os dois atacantes. Hoje o primeiro gol a gente falha 1, 2, 3 vezes para poder tomar o gol. O sistema todo. A gente não pressiona a bola, a gente não fecha o centro, a gente toma uma bola longa, aí vai cruzar, a gente não preenche a área. Então, um monte de falha. Não é uma falha assim. Falar assim, de repente, que o Hugo Moura está jogando de improvisado de zagueiro, que, na minha opinião, o Hugo Moura jogou bem todos os jogos. Se pegar uma avaliação dos zagueiros, condição geral, o que ele entrega na saída de jogo, o que ele entrega na marcação, ele não falha na marcação, entrega muita saída, tem bola longa, tem passe, tem condução. Então, o Hugo Moura ali é um acerto. O sistema defensivo está falho, mas o Hugo Moura é um acerto. A gente falhou muitas coisas para tomar o primeiro e o segundo gol, e o terceiro também, que foi uma bola parada, que a gente sabia, a hora que a gente estava com o time mais alto, que o GB já tinha entrado, o Veiga já tinha entrado, e a gente não tinha sofrido com a bola parada, tomamos um gol quando a gente estava com o time mais alto em campo. Então, não é por conta do PH que a gente sofreu 2 gols em Caxias e 3 gols hoje.
Diniz, boa noite. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Você sempre falou que o objetivo maior é o desempenho e que os resultados são consequência de um bom desempenho. Até os jogos anteriores antes do Santos, você falou aqui, e era como um acordo, que o Vasco estava desempenhando bem e que os resultados não estavam refletindo esse desempenho. Você acabou de dizer que o jogo de hoje e o jogo anterior foram os dois piores sob seu comando, ou seja, um desempenho bem abaixo. Com a situação do Vasco cada vez mais delicada no Campeonato Brasileiro, você pensa em, de alguma forma, abrir mão de alguma convicção, mudar alguma coisa em relação ao seu estilo de jogar, já que o desempenho não está mais vindo, e focar mais no resultado diante do aproveitamento em números ruins que você vem tendo? Obrigado. Então, isso é uma coisa assim, que a gente tem que... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no 6-0 do Santos. Para mim, isso não muda. Você está falando assim, eu vou estar desfocado do desempenho para poder ver se tem resultado. Não tem conexão isso, não tem lógica nenhuma. A gente tem que desempenhar bem. O time jogou mal e perdeu. As duas coisas. Se o time tivesse tido desempenho, provavelmente teria vencido o jogo, teria empatado, tanto em Caxias como hoje. E não dá para a gente pegar um recorte de uma semana, em 7 dias, e achar que está tudo errado. Não está tudo errado. Teve muito errado na quarta-feira e teve muito errado hoje. E eu sou o responsável máximo por essas duas coisas. Porque se o jogador está faltando, alguma coisa, o comando tem que dar conta disso. Mas não tem como falar assim para você, então, focar no resultado, é uma conversa meio que não tem lógica. Eu gostaria que vocês, assim, entendessem isso um pouco melhor. Como é que eu vou focar no resultado sem focar no desempenho? Então, assim, para eu ter resultado, eu vou jogar pior. Aí eu vou ter resultado. Pô, a chance de eu ter piores resultados. A gente teve resultado ruim porque a gente jogou mal os 2 jogos. Então, o desempenho foi ruim e a gente nunca esteve próximo de ganhar. Se a gente tivesse, então, no fundo, a gente tem que voltar a desempenhar bem. Essa é a convicção. A gente tem que jogar bem e marcar bem. A gente não estava só jogando bem, a gente estava oferecendo pouco chute ao adversário, pouca chance clara. Nesses 2 jogos, contra o Juventude não teve muita chance, nem o Cruz também teve muita chance clara, mas, de qualquer forma, eles tiveram mais do que a gente, jogaram melhor que a gente, tanto o Juventude quanto o Corinthians. Boa noite, Diniz, Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Vou te fazer uma pergunta como torcedor de arquibancada, que eu estava descendo ali, o pessoal vem falando. Você falou que não é para pegar o recorte do jogo contra o Santos, entendo, mas tenta entender também o lado do torcedor, que esse time vem sofrendo com essas situações, não é de hoje. Claro que não é culpa sua. Vasco todo ano brigando por sair dessa zona de confusão. Até agora há pouco, acho que o Juventude estava ganhando, estamos voltando. Empatou? Menos mal. Mas acho que iguala, né? Estamos ali. O que fazer? Você falou que a responsabilidade também é sua. O que você pretende fazer para tirar o Vasco disso? Que é o que o torcedor quer saber hoje, com um jogo importante quarta-feira pela Copa do Brasil. Não, e o torcedor está certo de tudo. Está certo de vaiar, está certo de me xingar, está certo de extravasar. Mano, do mesmo jeito que teve certo de extravasar positivamente contra o Santos, hoje a gente quer o quê? O time quer jogar assim, o quê? Quer aplauso da torcida? Jogar mal, perder o jogo. Contra o Bragantino, a gente não foi vaiado. Perdemos 2-0. O time se entregou, o time foi, lutou, e a bola não entrava, e chuta, e cruza daqui, cruza de lá, e tenta. Hoje, o time foi digno de vaia. E tem que ser vaiado. O que fazer é trabalhar muito e voltar a fazer as coisas que a gente estava fazendo. Quer jogar bem, quer marcar bem, quer produzir chance de gol. Voltar a saber que o time tem que jogar de uma maneira muito coesa. Esse é o maior trunfo do Vasco. Em todas as fases do jogo, o time está próximo, não só próximo de maneira perto, aí próximo junto em termos de pensamento, de conexão, para a gente poder fazer as coisas que a gente vinha fazendo e os resultados voltarem a acontecer. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, Colina 1927. Diniz, os outros anos que o Vasco estava brigando para não cair, o Vasco tinha um diferencial de vencer em São Januário. Nessa temporada, desde maio, certo que teve a paralisação para o Mundial de Clubes, mas desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence. Queria que você desse um recado para o torcedor para incentivar a vir para São Januário, porque cada jogo que passa, o clima fica mais pesado e o clube não vence. O diferencial do Vasco, como eu disse nos outros anos, foram as vitórias em São Januário. Para você, o que está faltando para o Vasco ganhar em casa? Obrigado. Não, são cenários diferentes. Antes, assim, a gente não tinha muito como explicar quando jogava bem e produzia, mas de hoje faltou tudo que a gente precisa. Ter mais vontade, ter mais coragem, ter mais brilho, ter mais disposição tática, voltar mais rápido para marcar, chegar mais gente na frente com mais fome de fazer gol. Hoje faltou muita coisa. Tanto hoje como quarta, embora tenha sido fora de casa. Ao mesmo tempo, a gente colheu alguns resultados fora
de casa, assim, mas aqui é o maior trunfo do Vasco, é São Januário. E a torcida hoje deu um show que o time não correspondeu. A torcida fez algo que o time não correspondeu em nenhum momento àquilo que a torcida estava fazendo. E isso também é uma frustração para mim, porque a torcida, ela merece mesmo. Merece coisa melhor, merece vencer e merece que o time jogue bem, merece as duas coisas. Perto do que foi o jogo, eu queria que falasse da postura da sua equipe e também, se possível, de um garoto de 18 anos, o Guinigão, que parece que joga e tem uma postura, uma desenvoltura que não é nem da sua idade, para quem está fazendo hoje só o segundo jogo dele como titular, que você pudesse então falar da vitória, da postura do time e do menino também. Obrigado. Bom, eu acho que houve uma preparação muito grande para esse jogo. Nós trabalhamos dia a dia todos os possíveis detalhes que teríamos dentro da partida. Analisamos o Vasco a todo momento e a fundo. Nós buscamos neutralizar o que de melhor eles sempre apresentam. Não foi um jogo simples, não foi fácil. Nós tivemos um ótimo volume no último terço de campo e isso foi importante desde o primeiro tempo. Tivemos um jogo com um certo controle, porém dificultado também pelas ações da equipe adversária. Para mim foi um jogo de superação acima de tudo. Nós estamos aí com um número considerável, né, de jogadores fora e mesmo assim todos eles muito preparados, entraram, cumpriram funções e isso para mim é muito importante. Num momento como esse, onde nós precisamos de algumas definições e de algumas decisões, alguns jogadores estão se apresentando muito bem, assumindo uma responsabilidade importante e criando aí possibilidades para que possamos trabalhar com novas situações, com novas possibilidades, até porque o campeonato ficará ainda mais complicado e difícil e nós teremos aí que estarmos muito mais preparados do que nesse momento, em razão da própria classificação que temos nesse instante. Eu acho que é um garoto que vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente, principalmente do Yuri, que ocupa a função, vem aproveitando muito bem as oportunidades, vem evoluindo, crescendo, é isso que nós queremos. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Queria que você dissesse um pouquinho sobre a postura do time do Corinthians hoje, né? Um time que desde o primeiro momento propôs o jogo, foi para cima do Vasco, uma postura que agrada bastante o torcedor corintiano. Olha, Vinícius, o que eu vejo é assim, o Corinthians não é a segunda equipe do campeonato com posse de bola por um acaso. É porque, para você ter posse de bola, você tem que ter organização. Você tem que ser uma equipe que tenha, naturalmente, um sistema e que desenvolva esse sistema em cima de uma possível organização. E isso o Corinthians apresenta. Me estranha, às vezes, a nossa pontuação, porque nós temos tomado alguns gols assim específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias, ao contrário, são gols, às vezes, de detalhes, não é? Pequenos detalhes que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. E isso aconteceu em várias partidas do Campeonato Brasileiro, nos tirando aí uma condição de podermos estar um pouco melhor nesse instante, com uma outra condição e, de repente, brigando por uma outra posição. Eu espero que nós possamos amadurecer um pouco mais em razão desse quesito, que possamos encontrar uma estabilidade, uma regularidade, que é o que nós estamos buscando há algum tempo, para que nós possamos transformar tudo isso que nós estamos falando em resultados, que é tudo que nós queremos. Dorival aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Cracknet 17. Dorival, até em relação à posse de bola desse meio campo do Corinthians. O que chamou a atenção do gol do Maicon
foi as invertidas do Ranieri na saída de bola. Pelo menos ele deu 2 invertidas até originar o gol do Corinthians, o primeiro gol do time na partida. E o Maicon pisando na área. Eu queria que você falasse esses 2 pontos especificamente na armação da sua equipe. E uma segunda, se permite, se o Memphis tem condições de atuar quarta-feira, no teu ponto de vista. Obrigado. Eu acho que foram situações muito trabalhadas com os nossos meias chegando. Nós tivemos boas oportunidades com o Bidon na frente da área, com Charles na frente da área e com o próprio Michael. Um time que teve uma boa mobilidade, agrediu muito a equipe do Vasco na saída de bola. Nós encurtamos o máximo possível o campo, não dando muitos espaços. É uma equipe muito bem treinada e que, naturalmente, encontra uma situação muito favorável, mas nós procuramos agrupar em determinado setor e, na retomada de bola, uma inversão rápida para que pudéssemos jogar. Eu acho que o gol aconteceu dessa maneira, uma troca de passes, uma inversão, a bola atravessada e a nossa chegada em velocidade. Não foi por um acaso esse gol, foi um gol muito trabalhado ao longo de toda a semana, porque imaginávamos que pudesse acontecer uma situação como essa. Memphis vem numa recuperação, está acelerando o processo, ainda em transição, mas naturalmente já um pouco mais confiante em relação ao que estava na semana anterior. Boa noite, Dorival, Davi da Rádio Coringão. Queria que você falasse sobre a nossa lateral direita, né? Novamente, o Mateuzinho sentiu, a gente teve que improvisar o Félix Torres e saiu um gol originado pelaquela região. E agora, com a saída do Léo Maná por empréstimo, o quanto preocupa essa posição dentro do elenco? Obrigado. O Félix voltou a trabalhar nesse setor, nós temos que valorizar, acima de tudo, a intenção dele de se dispor como um zagueiro a trabalhar por um setor que nós temos uma carência. E ao longo desses últimos 10 dias foi o que nós procuramos fazer. Um detalhe ou outro acontece, não é culpa, não temos que acreditar a culpa em cima dele. Ao contrário, ele entrou, por sinal, entrou muito bem, anulando várias das jogadas de um atleta perigoso pelo setor. Houve ali uma combinação da equipe adversária, eles acharam o segundo gol, mas de um modo geral assim eu fiquei satisfeito porque eu acho que ele pode ainda evoluir muito nessa função, fez jogos importantes para a gente, jogando nessa condição e é um garoto que merece muito respeito e consideração. Dorival, aqui, Lucas Faraldo do meu timão. Eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento do Garro, né? Do porquê do Garro ter sido preservado especificamente no jogo de hoje. Na última partida, ele chegou a conversar ali com a imprensa e falou que dificilmente engataria 3 jogos seguidos por conta do joelho. Por que a escolha dele ser preservado do time titular hoje? Obrigado. Primeiro ponto, por essa colocação, feita por ele próprio. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro aspecto, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. Então, isso tudo foi muito conversado com ele, com o departamento físico, e teremos o próprio jogo do Palmeiras na sequência. Então, não tem como fazê-lo. O Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos e podem ter certeza que daqui para frente nós vamos ter que conduzir dessa forma, dependendo das semanas e das características de cada partida. Dorival, aqui. Você falava agora também do jogo do Atlético Paranaense, o jogo decisivo, cada detalhe conta, e você antes tinha falado sobre tomar gols com um time, gols bobos, né? Gols que não tinham envolvimento da equipe adversária. Eu queria perguntar se você já se reclamou disso mais de uma vez, eu queria perguntar se você investiga, se a sua comissão faz alguma análise sobre isso, se procura alguma razão para isso, afinal de contas, como eu disse, cada detalhe conta, então, para o próximo jogo pode ser complicado, pode ser um fator complicador. Eu concordo, são detalhes que têm nos tirado uma possibilidade real de uma melhor condição na própria tabela de classificação. É preocupante, nós temos sim que observarmos e estarmos um pouco mais atentos, até porque você prepara a sua equipe para um envolvimento coletivo, para que não seja envolvida coletivamente. Isso não vem acontecendo. Porém, detalhes pequenos
técnicos mínimos, às vezes, nos tiram possibilidades reais. É preocupante, sim, e nós temos que dar uma atenção ainda maior. É cada vez mais complicada aí a vida do Vasco da Gama, que está ali, né? Pertinho ali da zona do rebaixamento, precisa lutar, né? Mas tivemos também aí outro jogão de bola aí. E aí, meu amigo, a vida do Santos, do meu amigo doutor Wilmo Alves, tá complicada, né? O Bahia venceu o Santos por 2-0. E eu só estou imaginando aí a cabeça aí, a farra que fez aí o João Paulo, lá de Salvador, mas o doutor Wilmo fica aí trocando, né, farpas, e o João Paulo levou a melhor em cima do Santos, já mandou um recado aqui pro doutor, né, mas aí vamos lá as coletivas lá do Rogério Ceni e do interino Matheus Bach. Rogério, hoje eu vou fazer uma pergunta diferente, geralmente eu pergunto sobre o jogo. Hoje, com o Gianluca da pré-lista, o Ancelotti aqui em Salvador, gostaria que você nos analisasse a apresentação desse jogador nesse compromisso de hoje, quando o Bahia venceu a equipe do Santos por 2-0, Rogério. Boa noite. Eu acho que o time estava, de maneira geral, um pouco mais cansado do que o normal. O jogo às 4 da tarde, temperatura mais alta também. É um time que vem se desgastando demais. E mesmo assim, o João jogou os 90 minutos, ficou em campo bem, fez um bom primeiro tempo, foi caindo um pouquinho de rendimento, que é normal no segundo, mas mostra que é um jogador que tem capacidade, se está numa lista de seleção brasileira, é um jogador que tem capacidade para vestir a camisa da seleção. Fico feliz por ele, pelos outros também que puderam ser vistos por um treinador, né, talvez um dos maiores, junto com o Guardiola, com o Klopp, com o Mourinho, com alguns outros dessa geração, né, que possa ter vindo aqui, assistido um jogo. Eu acho que expõe cada vez mais o Bahia no cenário nacional, valoriza cada vez mais o trabalho do Bahia, e a possibilidade de ter um jogador numa lista final também acho que valoriza muito o trabalho feito aqui. Boa noite, Rogério. Hoje você perdeu mais um jogador, né? Logo no rolar da bola, o Ademir acaba se machucando no primeiro lance do jogo. O cinto parece que está apertando, né? Jogo a jogo com as lesões. Como é que você pensa em administrar essa questão de algumas lesões nesses últimos jogos? Você falou no último coletivo em trabalhar já com os garotos do Sub-20. O que você pensa para administrar isso daqui para frente? Difícil, porque ainda agora, nesse momento, nós estamos nessa sequência de 4 dias, um jogo a cada 4 dias, né? Nessa última sequência agora. Mas acho que era notório para todos o estado físico, anímico de todos. Todos se doaram muito para chegar ao final do jogo, mas eles estão fisicamente no limite. Eu sei que as pessoas falam, mas é jogar domingo, quarta, domingo, quinta, domingo. Mas os jogadores estão bastante cansados. Eu vou ver amanhã, depois de mais um exame, aguardar, torcer também para a volta de alguns jogadores que já estão há 10, 15 dias. É que nesses 10, 15 dias se passaram 4, 5 jogos, né? E se você olhar o calendário, não tem nenhuma perspectiva, muito pelo contrário, uma perspectiva de piora, porque nós temos jogo na quinta, depois já é domingo, quarta e sábado. Ou seja, é um calendário que é muito difícil de você cumprir. E logicamente, com as lesões, a gente vai sofrendo cada vez mais para chegar ao final da etapa de Campeonato Brasileiro e também, principalmente, dessas finais de Copa do Nordeste. Então, vamos analisar amanhã, fazer exames também no Ademir, poder, quem sabe, terça-feira ter alguma boa notícia do departamento médico para que a gente possa pensar no que fazer para quinta-feira. Mas no momento é tentar recuperar os jogadores, descansar para que eles voltem, e eu acho que aí de salientar também a força do torcedor hoje, né? 45 mil, foi isso? 45 mil pessoas, eu acho que é o que faz com que eles fiquem em pé, mesmo diante de todo o cansaço que eles vêm enfrentando. Uma pena são as lesões mesmo. Boa noite, Rogério. Então, sobre esse aspecto aí de você perder jogadores, mas você começar um segundo turno melhor do que foi o início do turno, né? Ou seja, o Bahia em 2 jogos, no primeiro turno, alcançou 2 pontos com esses mesmos adversários. 2 jogos, 6 pontos. Como é que você analisa esse momento? Não, eu não faço minhas contas, não são... Eu entendo o que você está falando, mas para mim nós jogamos um turno hoje completo, conseguimos, né, pontuar bem em 19 jogos. Teremos outros 19, se não me engano, agora 10 fora e 9 em casa, só jogamos a 10ª partida em casa hoje.
Então, assim, eu não me baseio muito pelo adversário, me baseio pelo que nós conquistamos e pelo percentual de pontos conquistados até essa 19ª rodada. O que eu posso dizer para você é que as próximas 19 serão bem mais difíceis por tudo que a gente já fala da sequência de jogos, do tempo de descanso, e infelizmente hoje já são 9 jogadores fora. Então, é difícil você manter o nível de jogo assim. O que nós podemos é lutar, como esse time fez até o final. Conseguimos fazer o resultado relativamente rápido, estar à frente do marcador e depois tentar se manter dentro do jogo, tentar aguentar a pressão adversária para sair vencedor de cada jogo. Rogério, boa noite. Queria que você falasse também sobre o Luciano Juba, chutando de fora da grande área hoje, fazendo mais um gol. Né? Inclusive, na posição dele, ele sendo um dos artilheiros do Bahia na competição. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. É porque ele tem bastante liberdade para flutuar pelo campo, né? Um jogador que, apesar de ser lateral esquerdo, mas está sempre frente à área, ou fazendo ultrapassagem como lateral, né? Ou construindo o jogo por dentro. Então, ele é um jogador que acaba tendo um pouco mais de espaço, principalmente em balanço de jogadas, quando a bola vai para um determinado lado, principalmente quando é o lado do Ademir. Na volta, muitas vezes encontra ele um pouco mais livre. E hoje ele teve a felicidade. Em alguns jogos ele chutou também, não acertou. Hoje fez um golaço, uma bela partida de novo. Incrível como onde ele acha energia para jogar tanto em tantos jogos. Então, assim, fico feliz pelo gol que ele fez. Eu acho que é um momento bacana que ele vive aqui dentro, nessa posição que transformou, para mim, a vida dele, porque ele era um bom ponta, né? Jogando no Sport, mas ele se tornou talvez um dos melhores na posição que ele ocupa hoje jogando pelo Bahia. Então, fico feliz de mais um gol para ele. Acho que é o quinto, né? É o artilheiro dele, do nosso time? Então, fico muito feliz por ele, porque é uma posição que acho que valoriza a qualidade técnica dele, potencializa ele ao máximo que ele pode render para um time. E eu fico muito contente quando ele faz gol também. Rogério, boa noite. Toda boa orquestra ela precisa de um bom maestro. E Everton Ribeiro sempre é essa pessoa para o Bahia. Hoje, mais um recital, 2 assistências. Queria que você analisasse essa partida desse camisa 10 e capitão. Ele é diferente, acho que de tudo. Ele clareia momentos que outros não conseguiriam. Eu acho que é uma pena que o tempo, logicamente, vai passando também, né? Mas você vê, ele aguentou bem 90 minutos do jogo passado. Hoje, com quanto nós tiramos ele? Uns 70, mais ou menos? Não lembro, 70. E eu também me preocupo para o jogo de quinta-feira, apesar dele ter ficado 10 dias, né, sem jogar, mas ele é um jogador essencial para a gente. Eu espero que a gente possa tê-lo ainda por um bom tempo aqui e preservar o máximo de minutos que for possível. Lógico que ele não vai conseguir jogar todas as partidas, mas ele, quando está em campo, hoje até perdeu algumas bolas que não é o normal dele, mas depois entrou no jogo e conseguiu mais uma vez ajudar a fazer essa diferença. Boa noite, Rogério. Em alguns jogos você deu uma declaração aqui na coletiva dizendo que não desistiria dos jogadores que estavam em má fase, e Lúcio Rodrigues era um desses jogadores que não vinha performando bem. Depois veio a sequência, ele voltou a marcar gols, e como hoje, por exemplo, eu queria saber o que você acha de externalizar a sua confiança nos jogadores, para a imprensa, para a torcida, ao invés de só deixar no off, se isso acaba impactando mais ou não? Eles são o que eu posso... Eu não tenho como fazer nada sem esses caras. Então, eu acho que hoje, por exemplo, acho que o Lúcio mudou o jogo. Quando ele entra, eu acho que ele muda o ritmo do jogo. É uma peça importantíssima hoje. Fez jogadas pós o gol, técnicas até, jogadas que ele tentou, coisas que não são óbvias, né? Jogou de 9, jogou no lado direito como ele gosta também, né? Ajudou na marcação, intensidade física altíssima hoje nos 45 minutos. Acho que ele mudou a cara do jogo. Acho que as alterações foram não as alterações, os jogadores que entraram, acho que foram fundamentais. O Lúcio entrou bem, no final o Nestor acabou entrando, ajudando, competindo bem mais do que em outros jogos, encurtando bem os espaços. Thiago entrou bem, fazendo aquele corredor que o Cauli já não estava mais conseguindo baixar. O Cauli centraliza, o Thiago vem e faz aquele corredor até embaixo, um menino mais energia, né? E Lúcio no corredor do lado de cá. O Rezende já há algum tempo sem jogar, mas na ausência do Caio, o Nico jogou até o minuto que dava, pediu para sair, Rezende entrou e vai ter que, logicamente, ganhar ritmo para estar presente, né? Mas eu fico contente de ver que as mudanças surtiram efeito. Foram esses jogadores que
elevaram a parte física do time até o minuto final. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Algumas coletivas o senhor falava sobre soberba, sobre o Bahia abrir mão e achar que poderia fazer o resultado a qualquer momento. E nesse jogo foi muito pelo contrário. O Bahia lutou e competiu os 90 minutos. Virou a chave? Não, eu falei sobre, eu lembro de um jogo, na volta do segundo tempo, ali, se não me engano, foi 10 minutos, 15 minutos que nós tocamos a bola sem objetivo. Hoje, muito pelo contrário, foi um time bem simples, bem simplificado, que atacou muitas costas, no momento que o Santos tentou subir pressão, tanto que o gol sai numa bola metida para o Lúcio, a zaga saindo, o Lúcio entrando no espaço, e teve outras bolas assim que nós fizemos. O gramado vem piorando bastante, já começa, não sei se é pelo número de jogos, mas começa a piorar bastante, o que dificulta para a gente o toque de bola. A ausência do Caio é mais um motivo para ser um pouco mais vertical, porque não tem a mesma, não gasta o mesmo tempo no meio campo como a gente costuma gastar. Mas hoje eu achei um time que não teve soberba em momento nenhum. Muito pelo contrário, realmente competiu durante todo o tempo, foi mais simples, atacou espaços, Lúcio entrou bem atacando espaço das costas do zagueiro, como a gente pede para ele, Thiago entrou bem também, dando velocidade. Eu acho que foi um jogo mais simplificado do que o normal. Boa noite, queria que você, por favor, analisasse, essa partida de um Santos que pouco conseguiu entregar ofensivamente, e mais uma vez defensivamente cometeu muitos erros. O que você consegue trazer de análise dessa derrota, e até mesmo, não sei se o Vojvoda conversou com vocês ali no vestiário, a gente viu ele saindo pelo menos, talvez algum feedback que possa ter tido depois desse jogo já do novo treinador. Boa noite. Boa noite. A gente veio com uma proposta de jogo de agredir o adversário, de pressionar alto quando ele fosse fazer uma saída de bola, e depois procurar manter um bloco médio, sabendo da qualidade e do tempo que esse Bahia está junto, Passamos a semana inteira trabalhando em cima disso. Eu acredito que defensivamente a gente fez um bom primeiro tempo e acabou se expondo alguns momentos, principalmente durante o segundo tempo, quando a gente foi agredir para retomar a posse de bola. Acabamos tomando um gol próximo aos 15 minutos, depois de uma semana que foi complicada, e esses jogadores trabalharam muito bem durante a semana, e eles tiveram a consciência, a concentração de não sair do jogo, que era o mais importante, que se alguma coisa acontecesse a gente não saísse do jogo. A gente se manteve no jogo, a gente começou a crescer no próprio primeiro tempo, não fomos contundentes o suficiente ofensivamente, não geramos as situações que gostaríamos, mas fomos aplicados durante o jogo inteiro. Uma equipe que se aplicou, que se doou, que se entregou e buscou até os 48, 49 minutos um resultado, uma condição melhor. Matheus, queria que você falasse dessa tua primeira vez como treinador, sobre a mudança da entrada do João Schmidt junto com o Rincon, os dois jogando juntos como titulares, e todo mundo falando da lesão do Neymar. Queria que você falasse o que aconteceu com ele, além de tomar o terceiro cartão amarelo. Primeiro, acho que oficialmente como interino, tinha feito 2 já pelo Flamengo por suspensão, uma do Tite e a outra pelo problema que ele teve no coração, então já não foi a primeira derrota, infelizmente. E a questão do Ney é com o departamento médico, aí não é comigo qualquer coisa de departamento médico para falar da situação do jogo e do clube. Da escalação com o perdão. A gente trabalhou essa semana com uma estratégia de, quando a gente tivesse a posse de bola, afundar e fazer um 3-1 com um dos dois. E os dois têm uma capacidade tanto de bola longa quanto a capacidade de baixar e fazer um terceiro zagueiro, dando um pouquinho mais de espaço para a condução do Luan e do Luizão, e encontrando os nossos laterais, tanto o Mike quanto o Escobar ou o Barreal, numa amplitude. A gente conseguiu acionar muitas vezes. No primeiro tempo a gente acionava isso, só que os nossos homens que eram para estar por dentro, para ter um preenchimento de área, acabavam vindo querer buscar a bola, o que é normal numa equipe em retomada de confiança, tu jogar um pouco mais curto. Aí no segundo tempo a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse um pouco mais. Tivemos situações, não claríssimas, mas situações próximas à área adversária. Inclusive um pênalti que para mim foi muito parecido da questão do jogo, quando for mais pênalti, a bola ia sobrar para o Roleiser sozinho, que podia dar de repente um final diferente para a partida, mas foi essa a ideia, a estratégia em cima disso. Matheus, queria que você explicasse um pouquinho como é que está sendo essa transição
né, no elenco do Santos, da saída de Cléber Xavier para a entrada de Vojvoda. Vojvoda já estava aqui, estava de nova, já assistiu o jogo lá de cima. Queria saber se você já conversou com ele, já passou alguns feedbacks do elenco. Como é que está sendo preparar esse terreno em uma semana? Como é que foi essa semana, nos bastidores, da saída de Cléber Xavier para preparar esse terreno para a entrada de Vojvoda? Primeiro, eu recebi uma autonomia muito grande da direção para estar conduzindo o trabalho junto com o César, com o Vinícius, com a comissão técnica inteira essa semana, para trabalhar em cima desse jogo. Quando foi definida a situação, tive contato com o Vojvoda, sempre foi muito educado, sempre foi muito solícito, para entender o momento do elenco, para entender as características do elenco e poder dar alguma ideia dele, mas mais sempre dando suporte para mim, para a comissão técnica, para que a gente tivesse total liberdade para as tomadas de decisões para hoje. Eu queria falar sobre o Luizão, ele que teve notícias de falta de confiança, que ele tinha sentido a pressão de jogar no Santos. Foi bem numa partida contra o Cruzeiro, mas hoje sentiu e teve várias bolas em cima dele. Eu queria que você falasse mais sobre a falta de zagueiros no Santos. Até ter sido noticiado a contratação de alguns nomes e se é uma posição realmente carente no clube. É uma posição carente. Eu acho que o Luizão é um garoto que vem trabalhando desde o início do ano no clube, vem ganhando um espaço. Ele tem qualidades muito boas. É um jogador que vai entregar muito ainda para a camisa do Santos, para esse clube, como já entregou contra o Cruzeiro. E qualquer jogador, em algum momento, vai sentir. E essa oscilação, tanto da parte boa quanto da parte ruim, não pode caracterizar nenhum atleta. Então a gente precisa entender os momentos dos atletas, entender dessas oscilações em cima de pressões, porque muita gente não viveu, muita gente já viveu a situação e lida de uma maneira diferente. Então a gente saber que a gente tem um atleta em grande potencial e se ele fez um jogo do nível que ele fez contra o Cruzeiro, ele pode voltar a fazer e pode voltar a fazer melhor. E quando existem dificuldades no jogo ou com um atleta, é para isso que precisa do grupo. Por isso que tu precisa de um atleta próximo a ele para que dê uma segurança, porque daqui a pouco uma tomada de decisão errada que aconteça, algum companheiro possa corrigir e possa ajudar. Então a gente vai fazer não só com o Luizão, mas com todos os garotos e todos os integrantes, todos os jogadores do grupo, procurar fazer com que eles tenham cada vez mais confiança e permitir erros. O erro faz parte do futebol. O problema é como você vai reagir após um erro. Matheus, duas em uma. Eu queria que você pudesse falar sobre como foi o contato do Vojvoda agora no vestiário com vocês. Acho que na primeira pergunta acabou passando batido, não ouvi você falar sobre. E o Guilherme, né, que não veio para cá, pelas informações que nós temos de apuração, sentiu emocionalmente tudo o que aconteceu na terça-feira com a invasão. Como é que está o jogador? Vocês contam com ele para a partida contra o Fluminense? Queria que você pudesse trazer um pouquinho desse raio-x em relação ao Guilherme, que é um jogador que tem números importantes, mas que o torcedor, evidentemente, mira também a alça ali quando está coisa ruim com as críticas em cima dele. Primeiro, o Vojvoda foi uma interação muito respeitosa, tanto para conosco quanto para com o grupo, e muito breve. Posso deixar isso bem claro, mas já se sentindo partícipe de um todo que está acontecendo e que juntos a gente vai conseguir sair dessa situação. A questão do Guilherme é uma questão para mim hoje da diretoria, agora o Vojvoda também poder conversar com o atleta. O que eu acredito em questão de cobrança fora é que quanto mais a gente puder ajudar os atletas nesse momento, mais fácil da gente conseguir sair dessa situação. Todos ficamos frustrados assim nesse momento, todo mundo queria uma situação melhor, queria estar num contexto melhor, que eu sei que é difícil de todos entenderem, mas com certeza, se ele tiver o carinho, se ele tiver o apoio, se todos os atletas tiverem o apoio para que a gente possa ir mais longe juntos, isso é melhor para o grupo, para os atletas e para o clube. E tivemos aí também Fortaleza 0, Mirassol 1, e já começa aí pressionado aí o Renato Paiva, né? Vamos aí a coletiva aí do Renato. Boa noite, Renato Paiva, Fernanda Alves do Sistema Verdes Mares. Mais uma derrota do Fortaleza. A gente já acompanhou aí você durante a semana, divulgou um vídeo falando sobre mudança,
E aí a gente, de fato, vê que você fez mudanças táticas e na escalação, mas dentro de campo não aconteceu. O que faltou para acontecer a mudança também dentro de campo e o Fortaleza conseguir vencer? Boa tarde. De facto, fizemos essas mudanças. Eu acho que entramos muito bem no jogo, sinceramente. Tirámos a bola ao Mirassol. Chegámos à área do Mirassol sem conseguir finalizar, sem conseguir definir, mais uma vez. Depois, num lance completamente caricato, o Mirassol faz o primeiro golo, num lance em que está um jogador deles rodeado de 4 ou 5 jogadores nossos e consegue mesmo assim finalizar. Depois a reação imediata com a situação, o lance do penalti e que não conseguimos converter. Estamos numa fase em que nada acontece, nada de positivo acontece. E depois fomos atrás do resultado, para variar. Voltámos outra vez atrás do resultado. Tivemos uma outra oportunidade, mas voltamos a ter pólvora seca na área. Não conseguimos fazer golos, não conseguimos finalizar em condições. Mesmo assim temos 13 remates, creio eu, 6 ou 7 na baliza, mas não... A equipa joga, a equipa tem bola, mas a equipa não consegue de facto definir nos momentos de finalização. Muitos cruzamentos, o Mirassol pelo ar é muito forte. E não conseguimos contrariar aquilo que é, na minha opinião, uma muito boa equipa, que está a fazer um campeonato ótimo. Conseguimos tirar a bola ao Mirassol, em especial na primeira parte. Não conseguimos finalizar e quando neste momento, na situação em que estás, com os jogadores todos pressionados e a sofrer golos, de imediato responder e ser uma parte positiva, responder de imediato com uma jogada em que nos dá um penalti e que podíamos empatar e não marcamos, é outro baque e a equipa está constantemente a cair e a tentar reerguer-se, a cair, a tentar reerguer-se. Começa aí já, né? Com aquela sensação assim, meu Deus, vou ficar muito tempo por aqui ou não? É ou não é? Bom, tivemos aí também o David Ancelotti, né? Conseguiu vencer aí o Juventude por 3-1. O Botafogo está firme aí no Brasileiro. Vamos aí a coletiva aí do David Ancelotti. Sì, até que oficialmente o mercado não está fechado, não posso dizer se não posso falar disso, mas eu contente com o elenco, trabalhando duro, porque chegamos a pouco mais de um mês e tivemos, acho que 12 jogos e não é fácil, temos que trabalhar, que construir e ganhar jogos também ao mesmo tempo, então contente com esse grupo, com a personalidade desse grupo, que não tinha dúvida que hoje podia mostrar uma reação, e muito contente com a vitória, mas sim, objetivos claros, Brasileirão e Copa do Brasil e vamos juntos. Você pretende usar 2 centroavantes daqui para frente, já que deu certo? Assim, como é que você vê essa questão aí contra o Vasco, por exemplo, aí o jogo pela Copa do Brasil? É possível usar 2 centroavantes? É uma possibilidade que agora temos, porque temos 2 centroavantes de qualidade, de peso, de grande qualidade física. Então, seguramente pode ser uma possibilidade mais que temos. É verdade que também temos meias que têm qualidade, como Savarino e Correa, mas a gente pode agora ter essa possibilidade também. David, boa noite, Leonardo Pereira, Portal Jogada 10. O que mais te preocupa para o jogo contra o Vasco? Foram algumas saídas erradas da defesa, um pouco de falta de intensidade? Qual é a sua maior preocupação para o jogo de quarta-feira em São Januário, por favor? É que é um time que joga muito bem com bola, que tem uma maneira de jogar onde tem muita superioridade nos corredores laterais, temos que defender bem e não é preocupação, é simplesmente respeito pelo rival, mas e procurar preparar o jogo da melhor maneira possível. É um jogo importante, claramente, vai ter muito ambiente, não? Pela torcida, a nossa torcida acho que vai apoiar também no Rio. E também recuperar, como sempre aqui nesse calendário, procurar recuperar bem
porque hoje também vimos que o esforço que tivemos nesta semana com um viagem tão longo, nos últimos 20 minutos a gente pagou um pouco esse esforço, então é importante recuperar bem todos. Talvez você não saiba, mas o Botafogo não vencia aqui no Alfredo Jaconi há mais de 2 décadas, muito tempo. E hoje você quebra mais um tabu, além de ter colocado o Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil depois de 8 anos. O que esse resultado de hoje transmite para você, para a sequência da temporada, e qual foi a conversa que você teve com os jogadores depois lá de Quito da eliminação? Na conversa de Quito, eu falei com eles reforcei com eles que a minha confiança neles sempre segue alta, muito alta, e que a gente teve que mostrar uma reação que hoje mostrou. Hoje era um jogo fundamental. Era um jogo fundamental porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade, que então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa, porque em casa os resultados não são como fora de casa. Isso é um ponto de melhora. David, Botafogo enfrentou a altitude, treinou uma vez, veio para cá e venceu. Como é que foi para você? Mas você analisa esse jogo, analisando esse jogo de uma maneira geral, essa dificuldade que você teve para escalar esse time, para vencer o jogo, e sobre a estreia do Cris Ramos também, não tem como não perguntar, e é claro, do Neto também. Contente para Cris. Aqui acho que é muito fácil pelos jogadores que chegam no Botafogo, porque é um ambiente muito familiar. Os companheiros também ajudam muito a ele. Eu espero que possa fazer 2 goles cada jogo, mas não vai ser fácil. Então, parabéns para ele, mas o trabalho de todos hoje foi muito importante. Os jogadores que entraram para refrescar um pouco o time, que estava muito cansado na segunda etapa hoje, porque tivemos um viagem muito longo, não treinamos no Rio, treinamos uma vez. Então, mais uma vez, acho que é uma vitória fundamental. Uma vitória fundamental. Rapaz, eu vou te contar, viu? Tá complicado também a vida aí do Atlético Mineiro, né? O São Paulo sapecou 2-0 aí no Atlético Mineiro. E aí, meu amigo, é complicada a situação, né? Tem que dar um jeito aí de dar uma quebrada aí de paradigma, né? Para poder fazer aí a diferença, né? Vamos então lá às coletivas aí do Hernan Crespo e também do Cuca. Boa noite. É claro que é um motivo de orgulho que, neste caso, Marcos Antônio, como acontece com Ferraresi, como acontece com Tapia, quando eles vêm convocados. Por quê? Porque está falando de um momento ótimo, precisando exclusivamente de Marcos Antônio, porque estamos falando da seleção brasileira. Acho que merece, está jogando em ótimo nível. Hoje saiu por precaução, espero que não seja nada. Crespo, tudo bem? Crespo, quando você joga com 3 zagueiros, você tem sempre, normalmente na dupla Marcos Antônio e Bobadilha, e às vezes você escolhe um jogador com característica mais ofensiva, né? Às vezes o Alisson, o próprio Lucas Moura, o Rodriguinho, e às vezes um jogador de característica mais defensiva para jogar com esses dois. No caso, o Pablo Maia. Hoje você fez a escolha do Pablo Maia, ele entrou e fez gol. O que determina quando você escolhe esse terceiro jogador de meio com característica mais ofensiva e defensiva? E o que aconteceu com o Lucas Moura, né? Hoje ele não foi relacionado, faz parte do planejamento do São Paulo com o jogador? Vamos devagar. Então, primeira coisa, sim. Em teoria, a gente escolhe assim, como você falou. Mas Lucas está
um planejamento especial, para uma cronologia, para tentar voltar 100%. Então, não podia jogar. O Rodriguinho tinha problemas de desgaste, tinha problemas físicos, e Alisson está fora também. Então, a situação era clara. Com Paulo Maia jogando aí, dava liberdade para Boba e Marcos Antônio de criar um pouco mais aquilo que eles podem fazer no meio campo, poderlo fazer mais adiante. Muitas vezes a escalação, as escolhas vêm feitas por o desgaste, por problemas. Neste caso, deu certo, porque Paulo Maia jogou bem, fez gol. Um momento que dá tudo certo. Crespo aqui, boa noite, tudo bem? Raí Monteiro, Jovem Pan. Queria te perguntar sobre os dois reforços já oficializados pelo São Paulo, o Tolói e o Mailton. Sobre dois aspectos. O primeiro do Mailton, como que você vê esse jogador? Ele vinha fazendo uma lateral direito, uma ótima Série B, né? Queria saber como que você tem visto ele, mais agressivo, mais chegado à frente. E o Tolói, na minha percepção pelo menos, na Atalanta tinha uma forma de jogar muito parecida com a sua, dos encaixes individuais, de percorrer longas distâncias. Você acha que isso pode ajudar a adaptação dele a ser um pouquinho mais rápida? Obrigado. Sim. Lateral direito, Mailton, com qualidade ofensiva. Tolói, 10 anos jogando com 3 com Gasperini. Vamos esperar. Acho que é importante hoje falar daqueles que jogaram e jogaram muito bem. Sou muito feliz com eles, porque jogar deste jeito não é fácil, depois de uma Copa Libertadores que emocionalmente cria um desgaste muito grande. E voltar a jogar com esta ideia de jogo, com esta identidade, de respeitar a bola, tentar associar, é muito importante. Por isso quero parabenizar a los atletas que jogaram de um jeito difícil depois de um jogo assim emocionalmente forte, como foi outro dia. Não é fácil carregar as baterias e estar assim de bem, com essa agressividade, com essa coragem para jogar, para criar, para recuperar a bola com essa agressividade. Então, acho que é o momento de falar da gente que jogou. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Me desculpa não fazer uma pergunta sobre quem jogou, mas fazer uma pergunta sobre quem não jogou, que é o Lucas. Eu só te peço para explicar se você pretendia contar com esse jogador para a partida de hoje, ou se de fato já era programado, ou quando que você recebeu a informação de que ele não poderia jogar. A gente está seguindo uma cronologia precisa para poder contar com ele a 100%. Ele jogou, tive uma sequência importante, acho que ele não está ao top, e precisamos continuar assim, com muita paciência. Todos queremos ver o grande Lucas, 100%, e ele também, mas precisamos ter paciência. Hernan, boa noite. Ainda sobre a dinâmica dos seus jogadores de meio campo, você é de uma época do futebol como atacante que falava muito de um jogador branco e preto, era quando eu jogava. De um camisa 10 que armava o time. Hoje a gente fala do futebol moderno com relação ao jogador de meio campo, que ele faz tudo, né? Na teoria você tem 3 volantes, mas os 3 toda hora chegando, finalizando. Eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica e se você foi jogador do Ancelotti, você foi, de alguma forma, trabalhou com o Ancelotti no início da sua carreira como treinador. Se vocês chegaram a conversar a respeito não. Desde que ele assumiu a seleção. Não, ele quando assumiu a seleção, eu cheguei aqui. Realmente eu peguei o avião e fui a ver a sua estreia no estádio do Corinthians com o Paraguai, mas não tive a oportunidade de saludar a ele, mas fui para abraçar a ele porque é uma pessoa muito importante para mim. Foi meu primeiro treinador no Parma quando eu tinha 21 anos.
Depois foi treinador no Milan. Então, ele sabe que eu estou aqui e eu sei que ele está aqui. Então, antes ou depois vamos encontrar. Hernan, boa noite. São Paulo tem melhor aproveitamento de pontos desde que o campeonato voltou após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e coincide com o início do seu trabalho pela segunda passagem. O que você acha que foi o fator principal para a equipe ter um crescimento tão grande no Brasileirão? Lástima, tinha que chegar antes. Não, é um momento bom, um momento legal, onde, como eu falei antes, está tudo certo, tem muito comprometimento da parte dos atletas, tem um grupo unido com muita fome de vitórias. É um momento difícil, delicado, e agora é um momento bom, mas temos que continuar por este caminho, pé no chão, tentar de continuar neste jeito, respeitando as formas que o time pretende jogar. E acho que vamos ter muitas possibilidades e coisas boas vão suceder. Queria que você analisasse, né, a partida, esse resultado, que é ruim, mas com muitas mudanças no time. Muita gente ali, esse time nunca jogou junto, né, em que isso tem impacto. E como você viu a atuação do Atlético aqui no Morumbi nesse jogo? Bem, boa noite. Eu vi um primeiro tempo igual, muito igual, né? O São Paulo fez o primeiro gol ali 20 e poucos minutos. O primeiro arremate ao gol que o São Paulo teve. Até então não tinha tido nenhuma oportunidade, nem um chute ao gol, nada. O jogo era bastante controlado, né? Nós tivemos o gol que milimetricamente foi anulado também. Poderia ter saído com empate no primeiro tempo. Tivemos uma bola do Rony também que passou perto, né? E eles tiveram mais uma que o Everson acabou defendendo, mas foi muito equilibrado. Já o segundo tempo, lógico que a gente tem que sair para o jogo, nós temos que tentar empatar o jogo, e à medida em que a gente fez as trocas, que eram ideias para pôr o time mais à frente, jogador descansado, sem desgastar ninguém para o próximo jogo que a gente tem, nós não tivemos aquela entrada que surtiu efeito e que melhorou o time como a gente esperava que acontecesse. Pelo contrário, nós não criamos no segundo tempo, o São Paulo defendeu bem e não tinha também criado chances de gol até ter feito o segundo gol numa bela jogada. Naquele momento também eu já tinha descansado o Alan Franco, né? Já tinha mexido no setor defensivo, aberto mais o time, porque não mudava nada perder de 1-0 ou perder de 2-0. A gente tentava era buscar o empate. Depois demos uma bola na trave e acabou que não entrou. Enfim, eu acho que pelo segundo tempo foi um placar justo pelo que o São Paulo jogou. Boa noite, Cuca. Breno Galante. O Cuca, eu queria que você falasse como foi a montagem desse time, porque o Atlético não prioriza nenhuma competição, mas você colocou hoje praticamente só 3 titulares em campo e a gente sabe como é que é a situação no Campeonato Brasileiro. Como é que foi o seu pensamento em relação a isso? Porque jogar com o São Paulo já é difícil e vir com um time praticamente reserva mais difícil ainda. Né? Mas são riscos calculados que você tem que correr. Quem toma as decisões sabe disso. Quem fala se você está certo ou você está errado é o futuro. No futuro, se as coisas acontecerem positivas para nós fizemos certo. Se elas não acontecerem positivas, foi feito errado. Eu faria de novo a mesma coisa que eu fiz. Cuca, tudo bem? Joia? Tudo bom. Depois de um turno aí iniciando, é muito difícil o Atlético brigar pelo título brasileiro, né? Todo mundo já sabe disso. Então a gente pode dizer que as prioridades são as Copas mesmo, é isso que você vai focar no final da temporada? Claro, garantir uma boa classificação, mas é onde você vai buscar o título com o Galo? Sim, lógico que é isso, né? Até pelo que nós jogamos quinta-feira à noite, tem uma viagem desgastante para cá. Se você coloca o time titular a jogar, você não tem a certeza de um bom resultado, mas você vai ter a certeza de um bom desgaste que você vai ter para o próximo jogo, que é muito importante também.
Então, o que foi feito foi calculado, o risco de se ter uma derrota com o time reserva é maior, nós corremos esse risco. Eu saio muito contente pelo primeiro tempo, que a gente jogou igual. No segundo tempo não foi um jogo disparelho, mas nós tomamos um gol que acabou decretando o resultado final, né? 1-0, até o final você tem uma bola, como aquela que bateu na trave e pode entrar, você empata o jogo. Mas as medidas que nós tomamos eu acho que foram acertadas. Vai ter que lutar muito aí o Atlético para dar uma melhorada aí na situação, né? Mas ontem também tivemos aí pela Série B, Paysandu 1, o Operário do Paraná 2, Ferroviária 0, Volta Redonda 0, Cuiabá 2, Atlético Goianiense 2. Esse jogo você acompanhou aqui na NMTVNet, jogão de bola. O Atlético foi buscar o empate quase no finalzinho, né? E tivemos também Série C, Itabaiana 2, Maringá 2, Londrina 1, Anápolis 1, Retrô 1, ABC 1, São Bernardo 1, Náutico 1, Botafogo da Paraíba 1 e o Tombense 0. Então tá aí, meu amigo, esses aí foram os resultados aí dos jogos de ontem, de domingo. Temos aí também tivemos aí a Série D, né? Central 0, Maranhão 0, América do Rio Grande do Norte 0, o Imperatriz 0, o Altos 0, Santa Cruz 0, mas nos pênaltis aí o Santa Cruz derrotou aí o Altos por 3-1. E hoje tem jogo também, hoje continua aí Série A e Série B, né? Pela Série A nós vamos ter aí Palmeiras contra o Sport às 19 horas, Flamengo e Vitória às 21 horas. E pela Série B, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Vila Nova às 19 horas. E Avaí e Amazonas às 21h30. Pois é, meu amigo, esse aí foi o nosso bate-bola de hoje. Amanhã nós voltamos aí com o Rolando a Bola para falar desses dois jogos aqui, dos jogos de hoje, né? Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória, Botafogo e Vila Nova e Avaí e Amazonas. Uma ótima semana para você. Vamos que vamos. Deus conosco.